Fala pessoal, vamos começar agora a nossa correção das questões de administração financeira e orçamentária. Vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos logo para a nossa primeira questão. Vamos lá. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira questão é sobre uma fonte fundamental aí para conseguir uma boa colocação, né, no concurso que você pretende realizar, é o estudo da lei de responsabilidade fiscal. Eu sempre falo para os meus alunos, não é uma lei fácil, né? É uma lei, na verdade, que requer um certo cuidado, né? Tem que ter um entendimento bom de direito financeiro para conseguir entender, né, as regras estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos lá para a gente fazer a visualização das questões. Vou sair aqui do quadro para facilitar. Vamos lá. Então, olha só, gente. Primeira questão aí. Lei de responsabilidade fiscal se aplica a todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, a lei de responsabilidade fiscal é uma norma geral, tá, gente? É uma norma geral. Ela se aplica, né, a todos os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Porém, ela não se aplica a todas as entidades. Por quê? Porque a própria lei de responsabilidade fiscal ressalva que a lei de responsabilidade fiscal não se aplica às estatais independentes. Então, essa questão, esse primeiro item aí está errado, porque as estatais independentes, ou seja, aquelas que não recebem recurso do orçamento fiscal, né, para pagar suas despesas, né, essas estatais, como a Petrobras, Banco do Brasil, por exemplo, né, Caixa Econômica Federal, elas são consideradas estatais independentes, então elas não fazem parte do campo de aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Maravilha? Então, é uma observação aí que teria que ser visualizada dentro desse item 1, né, que as estatais independentes estão fora, apesar da lei de responsabilidade fiscal ser uma norma geral. 2. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso. Gente, realmente, né, a lei de responsabilidade fiscal ela tem uma preocupação muito grande com o planejamento, né, do orçamento e a execução do orçamento, né, uma preocupação muito grande com a responsabilidade fiscal. E o Poder Executivo, né, quando a gente fala que o orçamento, até 30 dias da publicação da LOA, então até 30 dias após a publicação da LOA, que a LOA, para ter validade, ela tem que ser publicada. Então, até 30 dias após a publicação da LOA, o Poder Executivo, eles têm que estabelecer, né, a programação financeira e o cronograma de execução. O erro está aqui, tá, gente? O programa de execução não é bimestral. O programa de execução é mensal de desembolso. Então, esse programa de desembolso que o governo pretende realizar com base na LOA é um programa mensal e não bimestral. Então, o item 2 também está errado. É só importante destacar, né, que esse item 2 ele advém lá do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o item 3 fala que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Esse item 3 está correto, também tá, gente, está regulamentado lá no artigo 8º, no parágrafo único, que fala que os recursos carimbados, né, que são esses recursos vinculados, esses recursos que são destinados por lei a determinada despesa, eles não podem ser desviados. Eles têm que ser aplicados única e exclusivamente na finalidade que a lei determina, mesmo que seja de exercício diverso. Então, mesmo que aquele recurso tenha sido direcionado, por exemplo, para a educação em 2019, em 2020 não é só porque virou o ano que ele vai poder aplicar esse dinheiro em outro recurso, em outra despesa. Não, ele tem que aplicar também em educação, mesmo que tenha mudado o ano. Tá legal, gente? Então, cuidado, é aquilo que eu já expliquei, tem receita vinculada e tem receita não vinculada. A receita vinculada, ela só pode ser aplicada na despesa que a lei autoriza. Então, você não pode pegar essas receitas e transferir para outras despesas. E a gente também tem as receitas não carimbadas. Essa, sim, pode ser gasta em qualquer despesa que a LOA autorize. Tá legal? Então, item 1 errado, item 2 errado, né? Só tem o item correto,
que é o item 3. Então, a única possibilidade é que a letra C, se somente a afirmativa 3 estiver correta. Então, pessoal, vamos aí para a correção da segunda questão do simulado, né? Uma questão que envolve suprimento de fundos, né? Então, a gente vai fazer a visualização de suprimento de fundos. Só para lembrar que suprimento de fundos também é chamado de adiantamento. Adiantamento. Tá? Então, nesse caso aqui, em relação ao suprimento de fundos, pode-se afirmar exceto, ou seja, a questão quer a falsa. Só para lembrar que adiantamento é um procedimento previsto na Lei 4.320, né, para despesas que exijam pronto pagamento em regra, né? Despesas miúdas, despesas secretas, ou seja, despesas que têm um caráter especial, né? Então, como é que funciona o adiantamento? Um servidor recebe esse recurso do governo, e aí ele pode realizar naquelas despesas permitidas por lei, e depois ele terá que prestar contas. Então vamos lá, é uma modalidade de pagamento de despesa que só poderá ser utilizado em casos excepcionais. Tá certo, né? A letra A tá certo. Lembrar que suprimento de fundos é realmente uma modalidade de pagamento, mas é uma modalidade de pagamento que é uma exceção. Só pode ser usado em casos especiais, porque num procedimento normal, né, não se usa adiantamento para fazer o pagamento, né, não se paga através de suprimento de fundos. Você tem aquele processamento normal da despesa, a despesa empenhada, acontece fato gerador, depois ela é liquidada e paga. No sistema de adiantamento, não, ela é paga antes, tá, gente? De efetivamente acontecer a realização da despesa, porque ela é paga para o servidor. E aí o servidor depois que vai realizar a despesa. Então, por isso que ela é considerada diferente, né? Então, portanto, ela só pode ser usada em casos especiais. Não se considerar suprimento de fundos é servidor que seja responsável por outro suprimento. Essa B está errada, inclusive é o gabarito, tá, gente? Por quê? Porque como é que funciona isso? Um servidor, ele recebe um suprimento de fundos. Qual é a regra? Ele tem que prestar contas do valor que ele recebeu, né? Ele vai realizar as despesas, depois que ele realizar a despesa ele vai prestar contas, e logo em seguida ele poderá receber, se as contas forem aprovadas, ele poderá receber um outro adiantamento. Porém, a Lei 4.320 ela permite até 2 adiantamentos. Então, o mesmo servidor ele pode receber até 2 adiantamentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode receber o primeiro, não ter prestado contas, e já receber um segundo, e ficar com 2 pendentes de prestação de contas. Claro que ele não vai poder receber um terceiro, ele só pode ter 2 adiantamentos pendentes de prestação de contas. Se ele tem um, ele pode até receber o outro. E aí ele só vai poder receber o terceiro depois que ele prestar contas de um desses 2, porque ele só pode ter no máximo 2 adiantamentos pendentes de prestação de contas, ok? Então, essa está errada. Não se considera suprimento de fundos é servidor que tem a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir. Também está certo, porque a ideia é ter uma segregação de função. Se um compra, é interessante que o outro guarde, tá? O material, exatamente para dificultar o desvio, né, desse material. O suprimento de fundos poderá ser utilizado para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exijam pronto pagamento. Então, esse é um caso excepcional, né? Em viagem, imagina, tem que fazer licitação lá no exterior ou em outro estado, né? E complicar muito. E com serviços especiais que exijam pronto pagamento. Eu sempre dou exemplo aqui, uma viatura policial furou o pneu do carro. Imagina que se tiver que fazer licitação, empenhar, para depois consertar o pneu do carro. Ia demorar muito. Então, é um serviço que exige pronto pagamento. Então, por isso que o servidor ele já recebe esse recurso antecipadamente para poder usar nessas despesas eventuais. O suprimento de fundos poderá ser utilizado para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquela cujo valor, em cada caso, não ultrapassar o limite estabelecido em ato normativo próprio. Também está certo. É sempre importante destacar, né, que cada ente é que vai definir o que é despesa de pequeno vulto, né? Basicamente, na União, por exemplo, eles usam o percentual de 5% do valor do convite, né? Então, mas isso não é uma regra geral, isso é a União que estabeleceu. Mas, por exemplo, um município, um outro ente, pode estabelecer o que é pequeno valor, né? De forma autônoma, sem precisar de obedecer à regra estabelecida pela União, mas tem que estar estabelecido, né, em ato normativo próprio. Então, nesse caso, tá, gente?
O gabarito correto é B de bola, né, em relação ao suprimento de fundos. Eu só quero aqui destacar mais uma vez, né, que um servidor ele pode receber até 2 suprimentos de fundos, o mesmo servidor. Né, porque a ideia do suprimento de fundos é receber o recurso, gastou, presta contas, para depois receber o outro. Só que a Lei 4.320 ela dá essa possibilidade do servidor receber o suprimento de fundos, tá, gente? Não prestar contas e receber outro e ficar com 2 pendentes de prestação de contas. É claro que ele vai ter que prestar contas de um desses 2 para depois receber o outro, porque ele pode ter no máximo 2 suprimentos recebidos sem prestar contas, tá legal? Bom, então agora vamos para a correção da questão 6, tá? É uma questão sobre a lei de responsabilidade fiscal, é uma questão que eu extraí, né, lá do artigo 26 da LRF. A LRF ela trata de um tema importante no artigo 26, né, que é exatamente essa questão que envolve transferência de recursos do setor público para o setor privado, ok? Então, basicamente, olha só, vamos lá para a questão. Em relação às regras da lei de responsabilidade fiscal sobre destinação de recursos públicos, então, o objetivo desse artigo é regulamentar, né, a destinação de recursos públicos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, análises afirmativas corretas. Então, o recurso público é um dinheiro público. Quando ele é destinado a pessoas que não pertencem, né, que na verdade que são destinados a pessoas jurídicas ou pessoas físicas, requer para que esse recurso seja destinado algumas normas, a seguir algumas normas. Então, a lei de responsabilidade no artigo 26, ela exatamente estabelece quais são essas normas, quais são essas regras para a destinação de recursos públicos. Então, vamos lá para a gente analisar. Deverá ser autorizada por lei específica. Perfeito. A destinação de recursos públicos, né, para outras pessoas, para outras entidades, ela só pode ocorrer se tem uma lei específica autorizando. Então, o primeiro item está correto. Tem que ter lei específica para autorizar recursos públicos para outras entidades. Vamos lá, continuando. Deverá atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previstas no orçamento e seus créditos adicionais. Também está certo. Lembrar que, claro, como vai ter saída de recurso público, tem que ter autorização também, além de uma lei específica, além de ser dado de uma lei específica, também ser dado pelo orçamento. Então, tem que ter lá, atender as condições da LDO e está previsto na LOA em créditos adicionais, porque senão esse recurso não poderá ser transferido, ok? Vamos terceiro. Terceiro item. Independe de autorização por lei específica, caso o beneficiário seja qualquer órgão da administração indireta. Gente, essa está errada, tá? Mesmo que seja órgão da administração indireta, como por exemplo, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, cuidado, tá, gente? Sempre quando efetivamente for administração indireta, também é necessário ter autorização legislativa para que essa transferência de recurso público seja efetuada. Então, quando o item 3 fala independe, está errado. Até os órgãos da administração indireta também requer a questão da autorização legislativa, ok? Eu só queria aqui destacar, então, que com base nos itens, os itens 1 e 2 estão corretos, o item 3 está errado, então o gabarito só pode ser letra D se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Eu vou sair aqui da tela só para fazer uma observação, tá, gente? Porque tu sabe como é que é banca, né? A banca vai querer trabalhar as observações. Então, quando ela fala aqui, ó, olha só, ela fala assim, né? Autorização, inclusive, por administração indireta, tem uma exceção. Então, na administração direta, exceto, tá, gente? O Banco Central do Brasil, BCB, Banco Central do Brasil, e as instituições financeiras. Então, tanto o Banco Central do Brasil como as instituições financeiras, no exercício, tá, gente? Somente no exercício de suas atribuições específicas, não precisa de
autorização em lei específica. Então, toda administração indireta precisa dessa autorização específica, com exceção do Banco Central do Brasil e as instituições financeiras, né? Como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ela não precisa dessa autorização por lei específica para transferir recursos, né? Nesse caso, para o setor privado, né? Desde que no exercício de suas atribuições específicas. Então, só cuidado com isso, tá, gente? Está regulamentado aí no artigo 26. Então, vamos lá agora, né, para a correção da questão 4. A questão 4 é uma questão sobre princípios orçamentários, um tema muito cobrado aí, né, em provas. A gente tem que tomar um cuidado especial. Você aqui da tela para a gente analisar aí os princípios que foram incluídos aí na questão. Vamos lá. Publicidade, né, princípio básico da atividade de administração pública no regime democrático, está previsto no caput do artigo 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza os poderes à execução de suas despesas. E claro que o orçamento é uma lei, instituído por uma lei, e uma lei, né, para ser efetivamente ter validade, né, para ter eficácia, tem que ser publicada. Tem que ser publicada lá no Diário Oficial, né, que é o órgão oficial de comunicação da administração pública. Então, enquanto o orçamento não for publicado, ele não vai ter validade. Então, isso é o que fundamenta, né, o princípio da publicidade, ok? Vamos analisar agora o princípio da transparência. Então, o item 1 está correto. Vamos analisar o item 2. Aplica-se também ao orçamento público pelas disposições contidas nos artigos 48, 48A e 49 da LRF, que determinam ao governo, por exemplo, divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar relatórios, né, sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Também está certo, né, esse princípio da transparência. Lembrar que, por que existe o princípio da transparência? Porque o dono do recurso está sendo aplicado pelo governo, tá, gente? O dono do recurso que está sendo aplicado pelo governo é a sociedade. E a sociedade, ela precisa controlar esses recursos. Mas a sociedade só consegue controlar esses recursos, né, promover a cidadania fiscal, ela precisa de saber o que está acontecendo na administração pública. Então, o gestor público, ele é obrigado, né, a divulgar em uma linguagem clara para a sociedade aquilo que está acontecendo dentro da administração. Então, hoje, tem que ser dada a maior transparência possível dos atos de gestão praticados, aonde cada centavo da administração pública é aplicado. Então, por isso que existe o princípio da transparência, que está normatizado, né, principalmente nos artigos 48 e 49, né, como diz a questão, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrar que a transparência é um dos princípios, né, que inclusive tem como objetivo facilitar, favorecer e obrigar a prestação de contas, né, a nossa famosa accountability. Então, tudo isso decorre do princípio da transparência. Esse item 2 está correto. Vamos para o item 3. Então, vou fazer agora a análise do item 3. Bom, o item 3, como a gente está visualizando aqui, é sobre o princípio da exclusividade. Então, previsto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalva-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operação de crédito nos termos da lei. Gente, esse princípio da exclusividade é aquele princípio que fala que a LOA só tem que tratar de assuntos exclusivos, né, orçamentários, ou seja, assuntos relacionados à previsão da receita e à fixação da despesa. Porém, tem duas exceções, e as duas exceções são exatamente a autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operação de crédito, que também pode estar previsto, né, e autorizados na própria LOA. Porém, a questão está errada, o item 3 está errado, porque ela fala aqui créditos adicionais. Fala que os créditos adicionais podem estar autorizados na lei orçamentária. Nada disso. O único, na verdade, créditos adicionais é um gênero que comporta 3 espécies.
suplementares, especiais e extraordinários. A Constituição Federal, ela só dá, tá, gente? Só coloca como exceção se for crédito suplementar. E não qualquer crédito adicional. Somente o crédito suplementar que pode ser autorizado na própria LOA. O crédito especial não pode ser autorizado na própria LOA. Tem que ser autorizado por lei específica. Então, essa questão estava errada por esse detalhe. O restante está certinho em relação ao princípio da exclusividade. Então, nesse caso específico, dessa questão quarta aí do nosso simulado, a questão, o item 1 e o item 2 estão corretos. Então, ó, letra D de dado. Somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Bom, vamos agora para a questão 5, né, do nosso simulado aí de AFO. Então, vamos destacar aí, vamos analisar cada um desses itens. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Então, esse item, por exemplo, né, que a gente está analisando sobre a lei de responsabilidade fiscal, ele está lá no artigo 17. Então, o conceito de despesa obrigatória de caráter continuado, né, DOCC, despesa obrigatória de caráter continuado, está previsto lá no artigo 17. Realmente, para ser despesa obrigatória de caráter continuado, tem que lembrar, não é despesa de capital, não entra como despesa obrigatória de caráter continuado. Só despesa corrente. E para ser de caráter continuado, ela tem que ter um período de execução superior a 2 exercícios. Então, está correto. Por exemplo, né, quando a administração contrata professores por concurso público, médicos por concurso público, por um prazo, claro, geralmente essas contratações são com prazo indeterminado. Então, essas contratações, por exemplo, são consideradas despesas obrigatórias de caráter continuado. Por quê? São despesas correntes e o prazo, como é indeterminado, com certeza é maior, superior a 2 exercícios, ok? Bom, vamos para o item 2. Esse item 2 ele foi extraído lá do artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, um artigo importante que fala, ó, é vedada, né, esse item está correto também, é vedada a realização de operação de crédito, ou seja, operações de empréstimos, né, entre um ente da federação, diretamente por intermédio de fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de inovação, financiamento ou postergação da dívida contraída anteriormente. Então, é proibido, tá, gente? A Lei de Responsabilidade Fiscal acabou com operações de créditos realizadas entre um ente e outro, seja realizado diretamente ou por órgãos da administração indireta, como a gente visualizou aí no item 2, tá legal? Então, não pode ter mais empréstimos, operações de crédito entre um ente e outro. Está vedado aí lá pelo que dispõe o artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos analisar o item 3. A lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas despesas de conservação do patrimônio, nos termos que dispuser a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também, tá, gente? Tá correto. Esse item 3, ele está previsto lá no artigo 45, que é uma parte da Lei de Responsabilidade Fiscal que efetivamente cuida, né? Se preocupa aí com patrimônio público. Então, eu até queria destacar aqui algumas informações associadas aí a esse item 3 que a gente está visualizando. Só para lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela lá no artigo 45, ela fala que, olha, gestor, você quer fazer, né? Quer criar, né, novas despesas, né, novos projetos, incluir novos projetos na lei orçamentária, primeiro você tem que garantir que você já tem recurso
para atender as despesas de conservação do que já existe. Então, basicamente, assim, tu quer construir uma nova escola, primeiro você tem que me garantir que você já tem recursos para manutenção dessas escolas que já existem, para depois você pensar em construir uma nova escola. Então, basicamente, é isso que está previsto aí no artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a lei orçamentária ela só vai contemplar novos projetos após adequadamente atendidos os em andamentos, tá, gente? Ou contemplando as despesas de conservação em andamento e contemplando também as despesas de conservação do patrimônio público. Aquela questão, por exemplo, né, a gente tem hoje muito problema de obras paralisadas. Então, muitas vezes, o gestor nem termina uma obra e já começa a construir outra. Então, né, esse artigo 45 ele tenta, de alguma forma, controlar ou evitar isso. Que existam, por exemplo, essas questões dessas obras paralisadas. Primeiro termina uma, tá? E depois tu começa a construir a outra, ok? Então, basicamente, é o que dispõe aí o artigo 45, todos os itens estão corretos. Então, nesse caso aí específico, né, o gabarito foi letra E, todas as afirmativas estão corretas. Bom, vamos agora para a correção da questão sexta, a sexta questão do nosso simulado de AFO. Gente, essa questão ela trata da classificação programática, né? Lembrar que dentro da lei orçamentária, né, existem vários anexos onde os gastos, né, as despesas, são classificadas. E uma dessas classificações, né, é em relação aos programas. Todo gasto está associado a um programa. Tá? Então, todo gasto está associado a um determinado programa que tem lá um determinado objetivo, alguma demanda que seja associada a uma demanda, né, a resolver uma demanda da sociedade. Então, cada gasto associado a um programa, esse programa ele é dividido em ações, né, então ele representa, na verdade, um conjunto de ações para resolver uma determinada demanda. E aí, dependendo da característica, essas ações elas podem ser classificadas como projeto, atividade ou operações especiais. E essa questão ela trabalha essa classificação, né? O conceito de cada um desses itens que compõem aí a classificação programática. Essa classificação, tá, gente, ela é muito cobrada em prova. Tem que saber o que é um programa, o que é uma ação, o que é um projeto, o que é uma atividade, o que é uma operação especial. O gabarito, né, a questão incorreta, lembrar que essa pergunta, né, tem que sempre lembrar, é a incorreta. Nesse caso, é incorreta a letra E, porque, na verdade, não é encargos especiais o nome das despesas que não contribuem para a manutenção, expansão, aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta em produto. Nesse caso aqui, a gente não está falando de encargos especiais. Encargos especiais, na verdade, é uma função e não, né, uma ação. E aí, nesse caso específico aqui, não seria, na verdade, como eu já acabei de falar, né, não pode ser encargos especiais e sim operações especiais. Então, só esse detalhe que eu queria destacar. Operações especiais é uma ação, tá, gente, que não resulta em produto. Já encargos especiais é uma função que está lá na classificação funcional e não na classificação programática. Então, esse era o erro, né? Então, gente, é sempre importante destacar, eu vou até que sair da tela para a gente visualizar, não vou escrever tudo, tá? Mas vou basicamente aqui ditar para vocês, né? Lembrar o seguinte, que a classificação programática, ela, na verdade, é um conjunto de ações, e aí essas ações, dependendo das suas características, elas podem ser classificadas como atividade, projeto ou operação especial. Então, se ela for uma ação, por exemplo, contínua, é uma atividade. Uma ação contínua é uma atividade. Uma ação não contínua é um projeto. E uma ação que não resulta em produto é uma operação especial. Então, por exemplo, construção de uma estrada é um projeto, por exemplo, tá, gente? Construção de uma estrada é um projeto, porque é uma ação que vai terminar quando a estrada estiver construída. Agora, a manutenção da estrada
Essa não, essa é uma atividade. Porque enquanto a estrada existir, vai ter que ter manutenção. Então a manutenção da estrada já não é um projeto, é uma atividade. O projeto é uma ação contínua, uma ação não contínua, e a atividade é uma ação contínua. Tá? Então tenta lembrar da estrada. Construção da estrada, projeto. Manutenção da estrada, atividade. E operação especial são ações do governo que não resultam em produto. Por exemplo, obtenção de empréstimo diretamente não resulta em produto. Pagamento de precatório. Isso daí é uma ação que diretamente para a sociedade não vai resultar em nenhum produto. Tá legal? Então lembrar que é classificação programática, né? E lembrar que programa é um conjunto de ações. E aí, dependendo das naturezas, né, da qualidade, né, da característica de cada ação, ela vai ser atividade, projeto ou operação especial. Maravilha?